Bem-vindos ao Baú IPP. Eu sou a Débora e o tema de hoje é aprender a viver contente, numa aula com o pastor Josué. Já abre a sua Bíblia em Abacuque 2 para lermos juntinhos. E a enquete de hoje é: você está aprendendo a viver contente? Comente aqui. Deus de amor, nós estamos descansados, porque reconhecemos que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. O Senhor criou tudo, nos fez de uma forma muito especial. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Abacuque. Livro de Abacuque, capítulo 2, Abacuque, capítulo 2, verso 1 ao verso 5. O profeta Abacuque, dizendo que estará na presença de Deus, esse texto, diz assim o texto sagrado: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Não se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso um pouco, permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar. Deus de amor, tua palavra foi lida e que ela fale aos nossos corações nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estamos comemorando a Reforma Protestante, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante que a maioria das vezes sempre pensamos em Paulo sobre a doutrina da justificação pela fé. Mas eu creio que Paulo, ele olhou atentamente para esse livro, o livro de Abacuque, para que pudesse também escrever as suas cartas, é claro que inspirado por Deus. Esse livro é um livro interessante, um profeta que vivia um momento difícil. E lembro de um livro que dizia o seguinte: profeta dos dias atuais. E esse aqui é um dos profetas dos dias atuais. Ele começa o seu livro questionando Deus, fazendo uma pergunta, e essa pergunta ecoa até os dias de hoje. E é interessante que aqui é um cristão em termos, né? É um judeu, é uma pessoa consagrada, um profeta de Deus fazendo a pergunta. Castro Alves, certa vez, também escreveu sobre isso, né? Deus, onde estás que não respondes? Onde estás que não respondes? E o profeta faz essa pergunta também para Deus. A pergunta do profeta para Deus, logo no início do livro, é a seguinte, versículo capítulo 1 de Abacuque, logo no início: Senhor, até quando eu vou gritar para o Senhor violência e o Senhor não nos salvará? Até quando eu clamarei e o Senhor não vai me escutar? E eu gritarei ainda, porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida, Judá será castigado pelos judeus. Agora então é o texto, já o tema do texto seguinte. Mas ele começa a questionar Deus porque dentro do povo, com problemas terríveis.
Dentro da nação dos judeus, um problema terrível, a justiça tendo torcida, violência. E parece que, quando nós olhamos para esse texto, parece que o profeta está em 2015. Os dias atuais, todos nós estamos reclamando da mesma forma: violência, Senhor, a justiça não manifesta, problemas terríveis acontecendo. O que vai acontecer? Por que o Senhor não me responde? Parece que o Senhor é tão distante de mim. Muitas vezes nós questionamos Deus também. Nós estamos vendo tantos problemas, tantas dificuldades, e a gente fala assim: por quê? Por que Deus permite isso? E o profeta então faz essa pergunta, e a resposta de Deus é tão interessante. A resposta de Deus é a seguinte: vai ficar pior. Vai ficar pior. Lembro de uma ilustração de um pastor muito amigo. Ele disse que foi visitar uma irmãzinha na igreja no interior de Minas, e ele chegou e foi conversar com ela. E chegou na porta, uma senhora viúva, morava com o netinho, e quando ele abriu a porta, a mulher já chegou e falou assim: pastor, a vida está ruim. Eu falei assim: a senhora está bem, minha irmã? Não, pastor, está ruim. Aqui em casa não tem nada. Aqui em casa está com tanto problema, nós não temos comida direito, não come carne, só uma vez por semana. A gente tem um milho que fica ali, tem um ovinho que as galinhas botam ali, mas é tão ruim, está faltando tudo. E a senhora, mas está bem? Ah, pastor, está caindo, está chovendo demais, agoteirando a casa, meu netinho está muito desobediente. E ela começou a falar, e o pastor não aguentou e falou assim: meu irmão, vai ficar pior. Vai ficar pior. Aí, mas vamos orar, vamos pedir. Pediu a Deus, orou e foi embora. Passou um tempo, voltou, a mesma coisa. Ele falou assim: minha irmã, vai ficar pior. Comece a fazer diferente. Comece a agradecer. Vamos olhar de uma forma diferente. Comece a ver o outro lado. Olha o seguinte: a senhora tem uma casa? Tem, pastor, mas está goteira. Não tem problema, tem gente que nem goteira tem. Já cai em cima dele, a chuva toda. A senhora tem as galinhas lá no fundo? Tem. Agradeça a Deus pelas galinhas. Agradeça a Deus pelo netinho da senhora que a senhora pode ajudar. Agradeça pela aposentadoria que a senhora tem. Ah, mas é pouco. Mas agradeça. Já pensou se a senhora não tivesse? E a resposta de Deus para o profeta foi a seguinte: vai ficar pior. Porque vem agora, está tendo um problema dentro dos judeus, ali dentro da nação. Agora vem de fora. Os caldeus estão chegando, uma nação impiedosa, cujo Deus deles é o poder. Eles estão querendo poder acima de tudo, e eles estão vindo com tudo sobre Israel. Vai ficar muito pior para o profeta. Vai ficar pior. O profeta, então, ele se coloca na torre de vigia. Ele vai orar. Ele vai buscar mais a Deus. E é interessante isso: quando os problemas surgem, é que a gente busca a Deus. Eu sempre brinco lá no Mackenzie, quando chega alguém: tem um problema aqui, eu falo assim: graças a Deus, estamos incomodando. Está tendo problema? Então vamos agradecer a Deus. Porque quando está tudo bem, nós não lembramos de Deus. Porque está tudo bem, a gente lembra: obrigado, Senhor. Pronto, um segundo. Mas quando vem os problemas, quando as dificuldades chegam, aí nós gastamos tempo com Deus. Aí nós vamos para a torre de vigia. Aí nós buscamos o alto. Passamos a confiar em Deus. É interessante que Paulo, ele usa essa questão da justificação pela fé, e ele mostra em diversos textos dele exatamente isso. Ele fala que ele tinha um espinho na carne. Certa vez ele diz isso: tinha um espinho na carne, mensageiro do diabo, de Satanás, para esbofeteá-lo. E ele fala que pediu 3 vezes para que Deus o afastasse aquele espinho. E Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E dessa forma, então, Paulo pôde cantar o seguinte: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas angústias, sinto prazer nas necessidades,
Sinto prazer em todas as coisas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque ali eu busco mais a presença de Deus. E Deus respondendo para o profeta na torre de vigia, aguardando a resposta de Deus, no capítulo 2, o texto que lemos. Deus então diz o seguinte para o profeta: é para você fazer um outdoor. Eu creio que foi o primeiro outdoor. Foi o primeiro. Escreve em tábuas bem grandes, para que até quem passa correndo possa ler. Escreve o que eu vou falar para você. Nunca esqueça e deixe que todas as pessoas possam ver as minhas palavras. E é isso, soberbo, o seu coração, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé, não é pelas circunstâncias, não é pelo que está acontecendo ao seu redor. O justo vive pela fé. Pode ter problemas internos com sua família, pode ter problemas externos que não está em você o resolver, pode vir outras pessoas, mas você pode estar tranquilo, que se Deus está do seu lado, você então terá vitória. Somos mais que vencedores por meio de Jesus. Somos mais que vencedores. Esse homem, compreendendo esta mensagem de Deus, ele começa então a expressar a sua gratidão a Deus. E é interessante que Deus então dá uma resposta para ele. E essa resposta nós temos no nosso boletim, a nossa discussão deste semestre, o nosso tema: aviva a tua obra, ó Senhor. Abacuque 3, 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. No decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. As obras de Deus serão conhecidas por meio da igreja. Por meio da igreja, pelo que nós estamos fazendo. O profeta entendeu a mensagem de Deus. E de tal forma ele entendeu que quando você lê os últimos versículos desse profeta, você vai ver, parece uma pessoa totalmente diferente de um momento para o outro, com uma resposta de Deus. Ele muda a sua atitude, ele muda a sua maneira de viver. Deus toca naquele homem para que ele pudesse compreender a mensagem. E aí ele canta o seguinte, e ele começa a dizer o seguinte, Abacuque capítulo 3, o versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, de cabeça erguida. Ainda que eu tenha todos os problemas, todas as dificuldades pessoais, porque eu estou tendo problemas do governo, vou ter problemas que o Senhor está falando externos, os caldeus estão chegando, mas agora quando atingir a mim mesmo, quando eu for atingido, que eu não tenha comida, que eu não tenha vestimenta, que eu não tenha alegria, todavia eu vou me alegrar no Senhor. Agora a pergunta é, como é que eu posso me alegrar nesses momentos? Como eu posso me alegrar nesses momentos? Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Talvez seja exatamente lembrando do que Deus tem feito por nós e o que Ele oferece para nós. Paulo também, com essa mesma ideia, ele diz o seguinte certa vez em Filipenses, a carta da alegria: eu aprendi a viver contente. É interessante, aprender a viver contente. Nós aprendemos tudo. Eu aprendi a andar, aprendi a falar,
Agora Paulo diz que eu tenho que aprender a viver contente. Como aprender a viver contente? Talvez seja exatamente fazer isso que o profeta fez. Eu sempre brinco com as crianças, eu falo com elas sobre aprender a viver contente. É simples. Eu vou ensinar para vocês. É muito simples. Olha para o meu rosto. Eu sempre uso o meu rosto. O Barnabé, eu não sei até se eu já falei isso aqui. Meu rosto fala tudo. Se você está reclamando da situação, como é o seu rosto? Então olha para o meu rosto. Essa vida está ruim. Esse governo só tem problemas. Lá na igreja, aquelas escadarias me cansam tanto. Aquele pastor, nossa, sou eu. Aposentadoria não dá para nada. Cada dia que passa agora, não aprovaram o fator previdenciário. E essa inflação está perdido. Como é que foi meu rosto? Triste. Se eu começar a pedir, criança que gosta disso, mas a gente também, criança pedindo, né? Não, mãe, me dá. Não, por que a senhora só dá as coisas para ele? A gente vai pedir, a gente vai com tristeza. Ninguém chega assim, eu vou dar o dinheiro dele. Ele já chega assim, eu vou dar o dinheiro, eu quero que ruim. Ele já vai com tristeza. E a gente vai orar ainda, começa a orar e vai falar assim, oh Deus, e já vai com tristeza para Deus e pedindo. E Deus vai falar, isso, o que está acontecendo com aquele rapaz? A gente vai com tristeza quando a gente está pedindo, a gente é triste. Reclamar é triste. E pedir é triste. Agradecer. Muito obrigado, viu? Obrigado. Foi tão bom. Foi ótimo que você fez para mim. Olha, muito obrigado. Deus, muito obrigado. O Senhor foi tão bom para mim. Quem agradece é alegre. E quando você dá alguma coisa para alguém? Eu tenho 2, eu posso te oferecer mais um. Ontem nós estamos no acampamento do Mackenzie. Nós estamos lá com 100 crianças, mais ou menos, de orfanatos, de casas-lares, em situação de pobreza, e tem 20 crianças da tribo dos índios guaranis aqui do Pico do Jaraguá, que são uma tribo muito fechada, é uma aldeia muito fechada. Estamos lá, e estou lá ainda, eu vim de lá para estar aqui, e uma menininha chegou das nossas equipantes reclamando porque não tinha levado chinelo. E reclamando, e a vida está ruim, e tudo ruim porque não estava sem o chinelo, sem o chinelinho. E reclamando. De repente, então, eu descobri uma coisa. Eu peguei essas adolescentes todas e falei, vem cá, todo mundo. Vem cá. Eu queria que vocês fizessem o seguinte, eu descobri agora que os índios chegaram, são 20, e eles não trouxeram roupa de cama, não trouxeram roupa de banho, não trouxeram roupinha para trocar, não trouxeram toalha. Vocês não têm 2, ou mesmo se vocês não querem dar de vocês para eles, eles não têm nada. Você não pode dar alguma coisa. A gente tem que aprender e olhar para o outro e agradecer o que Deus nos deu. E elas então falam assim, eu tenho 2, eu tenho uma, eu vou arrumar uma. A gente usa com... Pronto. O que nós podemos fazer? Reclamar? Mas a gente pode dar um pouquinho. Enquanto a gente dá, depois era só olhar a alegria dessas meninas quando deram. Eu pude ajudar. O que nós estamos fazendo? Reclamar? Triste. Pedir? Triste. Dar? Alegre. Agradecer? Alegre. Quer viver alegre? Passe a agradecer e a dar.
Quer viver triste? Continua reclamando e pedindo. Aí vai viver triste. Paulo dizia: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar honrado e humilhado. Em tudo e em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. E ele então dá a resposta: porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos em Deus. O justo vive pela fé, não pelas circunstâncias. Quando Lutero usou esse texto, e depois pegando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, ele então compreendeu que o justo vive pela fé, não é pagando as indulgências, não é vivendo através por causa do dinheiro, não, é por causa da fé que nós temos nesse Deus maravilhoso. A pergunta de Castro Alves e das pessoas no mundo ainda está ecoando: Deus, onde estás que não respondes? Mas a minha pergunta, que talvez é a pergunta do profeta, ela tem uma resposta: Deus está presente com você. Onde você for, Deus está do seu lado. Salmo 29: o Senhor é a tua sombra à tua direita. Onde eu vou, a minha sombra vai. Onde eu estou, a minha sombra está. Um dia um menininho falou assim para mim: pastor, mas no escuro a sua sombra não está lá, então Deus não está com você? Eu falei o seguinte: é só riscar um fósforo, você já pode ver a luz. Num segundo, no milésimo segundo, você vai ver a presença de Deus do seu lado. Então, que possamos entender como profeta e vivermos pela fé nesse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe, que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas e que possamos espalhar esta mensagem, porque a terra, a glória de Deus há de encher a terra como as águas cobrem o mar. Que Deus nos abençoe. E aí, você gostou da palavra de hoje? Aprendeu bastante? Então também comenta aqui o que você achou e nós voltamos com mais Baú IPP amanhã. Tchauzinho!